Olá! Este vídeo não é aconselhamento médico. É um alerta e um convite à reflexão. Recentemente recebi o diagnóstico de câncer de próstata. Quero compartilhar minha experiência, minhas reflexões e também informações de estudos sérios, para ajudar quem pode estar enfrentando a mesma situação. Quando recebi o diagnóstico, para meu espanto, a primeira recomendação dos médicos foi cirurgia ou radioterapia. Foi como se essas fossem as únicas opções possíveis. Em nenhum momento cogitaram a alternativa de simplesmente acompanhar a evolução da doença. Mas logo pensei, será que isso realmente faz sentido para mim? Na minha idade, mais de 70 anos, e com meu histórico de saúde, que nem ao menos foi considerado. Daqui a pouco falo mais sobre isso. Antes de seguir, um detalhe essencial do diagnóstico. Agora, uma explicação simples sobre o que é o Gleason e o que ele significa. Quando um homem faz biópsia da próstata, o laudo recebe uma nota chamada Score de Gleason. Ela indica se o câncer é mais calmo ou mais agressivo. Gleason 6. Câncer mais calmo. Costuma crescer devagar e raramente se espalha. Na maioria dos casos, não precisa cirurgia nem radioterapia. A melhor escolha costuma ser acompanhar com exames. Em homens acima de 70 anos, quase sempre é melhor apenas vigiar, porque o tratamento pesado pode causar mais danos do que benefícios. Gleason 7 no padrão 3+4. Câncer moderado. Tem parte calma. O 3, maior que a parte mais ativa. O 4. Em muitos homens ainda cresce devagar. Com PSA controlado, muitas vezes pode ser acompanhado, especialmente em idosos. Gleason 7, no padrão 4+3. Câncer mais esperto. A parte agressiva, o 4, é maior que a calma. Tende a crescer mais rápido. Pode exigir tratamento, mas depende da idade e das condições de saúde do paciente. Em pessoas mais velhas, alguns médicos preferem acompanhar se houver outras doenças relevantes. Gleason 8, 9 e 10. Câncer agressivo. Cresce rápido e pode se espalhar. Geralmente precisa de tratamento mais forte. Resumo fácil. Gleason 6, acompanhar. Gleason 3+4, geralmente acompanhar. Gleason 4+3, às vezes tratar. Gleason 8, 9 e 10, tratar. E para homens acima de 70 anos, a prioridade costuma ser qualidade de vida. Por isso, Gleason 6, quase nunca operar. Gleason 3+4, na maioria dos casos, acompanhar é suficiente. Gleason 4+3. Avaliar com cuidado porque os riscos da cirurgia podem superar os benefícios. Gleason 8 ou mais, tratamento costuma ser indicado. Pesquisas mostram que, após a cirurgia de próstata, entre 20% e 40% dos homens acima dos 70 anos permanecem com incontinência significativa, precisando usar absorventes ou fraldas todos os dias. Em pacientes mais jovens, a recuperação costuma ser melhor, mas na faixa dos 70 a 80 anos, a chance de perder o controle total da urina pode chegar a 4 em cada 10 homens. Tenho um receio muito grande da incontinência urinária, que considero uma das sequelas mais graves. E pelas minhas pesquisas, não é um medo sem fundamento. A impotência também é muito comum, afetando mais de 50% dos pacientes idosos, mesmo com as técnicas cirúrgicas mais modernas. Para mim, esse seria um problema secundário. O que realmente me preocupa é viver o resto da vida com incontinência, porque isso mexeria diretamente com a minha autonomia, com a minha dignidade e afetando consideravelmente minha rotina diária. E, além de tudo isso, nenhum desses tratamentos garante cura absoluta. Sempre existe a possibilidade de recidiva. Por isso a pergunta inevitável: será que vale a pena correr todos esses riscos, na minha idade, depois de tudo que já enfrentei? Esse questionamento me levou a mergulhar numa longa fase de reflexão e pesquisa. Conversei com médicos, mas também busquei outras fontes de informação. Usei inteligências artificiais treinadas em guidelines médicas, li publicações científicas e assisti a vídeos de especialistas sérios no YouTube. Muitos deles trazendo análises baseadas em grandes estudos clínicos internacionais. Foi aí que percebi algo importante.
a partir de uma certa idade, geralmente citada como 70 anos ou mais, a recomendação de vários núcleos de pesquisa respeitados, como a NCCN nos Estados Unidos e a EAU na Europa, muda de tom. Eles reconhecem que, para pacientes mais velhos, o foco deve deixar de ser a busca por uma cura absoluta e passar a ser a manutenção da qualidade de vida. Ou seja, ao invés de correr para uma cirurgia ou radioterapia, muitas vezes a conduta preferida é o acompanhamento cuidadoso, chamado de vigilância ativa, ou até mesmo de espera vigilante. Essas recomendações não surgiram do nada. Elas vêm de décadas de estudos comparando pacientes que foram operados ou irradiados com pacientes que apenas foram acompanhados. E o que se observa é que, em homens com mais de 70 ou 75 anos, a diferença na mortalidade ao longo dos anos é mínima ou até inexistente. O que muda é a qualidade de vida. Quem passou por cirurgia ou radioterapia geralmente carrega mais sequelas, enquanto quem optou pela vigilância conseguiu manter uma vida mais próxima do normal por muitos anos. Esse tipo de dado me deu mais clareza. Eu não estava apenas reagindo com medo da cirurgia. Eu estava vendo, em números e em pesquisas de alta credibilidade, que a minha intuição fazia sentido. Que na minha idade, muitas vezes a pressa em operar pode ser mais prejudicial do que benéfica. Por isso, a decisão de não me jogar de imediato em um tratamento agressivo não é teimosia, não é falta de coragem, e muito menos negligência. É uma escolha consciente, respaldada por evidências científicas e pelo consenso de que, em idosos, o acompanhamento pode ser a opção mais inteligente e humana. Então, nem sempre a melhor escolha é partir para a cirurgia ou a radioterapia. Existem outras estratégias. Entre essas, a vigilância ativa e a chamada espera vigilante. Na vigilância ativa, o paciente faz acompanhamento regular, com exames de PSA, ressonâncias e até biópsias, e só trata se o câncer mostrar sinais de progressão. Já a espera vigilante é mais simples. Acompanha-se o paciente e só se intervém se surgirem sintomas que exijam realmente a cirurgia. Porém, diretrizes médicas, como da NCCN, National Comprehensive Cancer Network, e da AUA, The American Urological Association, reconhecem que em homens acima de 75 anos, muitas vezes essas abordagens conservadoras são seguras e preservam a qualidade de vida. Os links estão na descrição do vídeo. Evidências e estatísticas. Um estudo chamado PROTECT acompanhou homens com câncer de próstata por 15 anos. O que se viu foi que a cirurgia e a radioterapia diminuem a progressão da doença, mas não aumentam a sobrevida em comparação com a vigilância. E quando olhamos para os efeitos colaterais, fica ainda mais claro. Em homens acima de 70 anos, até 40% continuam com incontinência urinária depois da cirurgia, e mais de 50% apresentam impotência. Isso sem falar na recuperação mais difícil em idosos. Exames. Outro ponto importante são os exames que os médicos pedem para entender melhor o câncer. Muita gente ainda faz a cintilografia óssea, mas hoje existe um exame mais moderno e mais preciso chamado PET-CT com PSMA, que consegue ver melhor se o câncer espalhou. Ele não é obrigatório para todo mundo, mas ajuda bastante a dar segurança antes de decidir o que fazer. Antes de qualquer tratamento, quase sempre é pedida uma biópsia da próstata. E existem duas maneiras de fazer isso: pelo reto, pelo ânus, ou pela pele entre o saco e o ânus, chamada de via perineal. Eu fiz pela via perineal porque é considerada mais segura contra infecções. Mesmo assim, acabei tendo uma infecção urinária. A biópsia, de qualquer jeito, usa várias agulhadas dentro da próstata, e isso pode causar dor por alguns dias, sangue na urina por semanas e sangue no esperma por mais de um mês. Exatamente o que aconteceu comigo. Outra coisa que quase ninguém fala é que esse procedimento pode mexer com a ereção. No meu caso, eu tinha a ereção normal antes da biópsia.
mas depois senti que perdi uns 50% da firmeza. Não posso dizer com certeza absoluta que foi só por causa da biópsia, mas é possível, porque o procedimento machuca a região, inflama os nervos ao redor da próstata e a própria infecção e o estresse podem atrapalhar. Vale lembrar que, segundo diretrizes de instituições como a USPSTF, a Associação Americana de Urologia, a UA, a Associação Europeia de Urologia, EAUU, e o NCCN, depois dos 70 anos a biópsia nem sempre é necessária. Isso porque, nessa idade, muitos tumores de próstata crescem muito devagar, e o risco do procedimento, como infecção, sangramento, dor e até impacto na ereção, pode ser maior do que o benefício. Por isso, para muitos homens acima dos 70, os médicos recomendam acompanhar o PSA, observar sintomas e usar exames menos invasivos, como a ressonância magnética, antes de decidir por uma biópsia. Por isso, antes de aceitar a biópsia, é importante saber que ela pode trazer desconfortos e efeitos que duram semanas. Entender tudo isso ajuda a tomar uma decisão mais consciente, sem surpresas depois. Questões financeiras e overtreatment. Também é preciso falar de algo delicado: os incentivos financeiros. Estudos mostram que, em alguns casos, médicos e clínicas podem recomendar mais cirurgias ou radioterapia, porque possuem interesse em equipamentos ou convênios. Isso não significa que todos ajam de má fé, mas pode influenciar a decisão. Nos Estados Unidos, por exemplo, até 50% dos homens com expectativa de vida menor que 10 anos acabam recebendo tratamento agressivo que provavelmente não precisariam. É o chamado overtreatment, ou tratamento em excesso. Homens acima dos 70 anos, optar por não operar é uma decisão que pode fazer todo sentido, principalmente se a prioridade for qualidade de vida. Estudos e diretrizes médicas mostram que, para homens nessa faixa etária, muitas vezes o benefício da cirurgia só aparece depois de 8 a 10 anos, e nem sempre é relevante. O importante é lembrar: cada caso é único. Minha intenção aqui é mostrar que existem escolhas além daquelas que, às vezes, os médicos apresentam como únicas. Converse com especialistas de confiança, questione, busque informação. Se você está passando por algo parecido, deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos trocar experiências e ajudar uns aos outros. E lembre-se, a decisão mais importante é a que preserva sua dignidade e qualidade de vida.